Bom, meus amigos, nós vamos então dar continuidade ao nosso encontro sobre ansiedade, pânico e terapia de vidas passadas. E nós vamos então agora ver um pouquinho sobre a esperança. É muito importante a gente compreender a esperança e compreender também quem é esse mestre, não é? E toda a sua mensagem. Então nós vamos colocar agora uma mensagem chamada Evangelho e Alegria, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que vai falar um pouquinho sobre a mensagem do nosso modelo, que deve ser imitado, nosso mestre, nosso guia. Do livro Roteiro, da editora da Federação Espírita Brasileira, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, sem dúvidas, o sacerdócio, muita vez, nós mesmos no passado, em outras encarnações, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. Então é a profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Eu vou colocar em inglês para facilitar para a Débora ali. Evangelho e Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio, não é, criou muitas etiquetas do culto exterior, não é, impregnando o horizonte cristão de nuvens sombrias. Entretanto, o cristianismo, na sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos, pastores, são chamados por emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Como a gente não sabe muito bem como eram essas vozes cristalinas, a gente vai colocar uma música de um grupo chamado Celtic Woman, mulher celta, em inglês, E elas vão estar cantando Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Que a música também é mensagem de alegria, de harmonia, de serenidade. A boa música nos ajuda a encontrar também, então, essa sintonia mais elevada com o mundo espiritual. E elas vão estar cantando Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, um compositor protestante que nos trouxe belíssimas músicas. O mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, no casamento, as bodas de Caná, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Aqui é o lago de Genezaré.
Multidões ouvem a voz suavizante. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Não é? A mensagem de Jesus de alegria, é de esperança, de consolo, de renovação. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. O apostolado da Boa Nova se desenvolve no clima da perfeita alegria. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de ótica, de um prisma, de uma visão diferente, de um ângulo diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual com serviço santificante para todos nós. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, Evangelho e Alegria, psicografia de Chico Xavier, do livro Roteiro e também Antologia Mediúnica do Natal, Celtic Woman, Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach. Pronto, agora está mais fácil falar sobre esperança, falar sobre ansiedade, não é verdade? Depois da mensagem dessa, a gente fica consolado. Compreende, então, qual o propósito da mensagem de Jesus, como veio nos trazer alegria, nos trazer conforto no mundo, que ele já deixou muito claro que esse mundo aqui é um mundo diferente. Ele vai dizer, meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, tereis desafios evolutivos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus nos esclarece que a Terra é um mundo diferente ainda, de expiação, de purificação, de provas, de desafios, mas que passará para a condição, mais tarde, já estamos adentrando ela, a época da regeneração. Isto é um processo gradual, lento, como nós já sabemos. Então vamos falar um pouquinho mais de ansiedade. Já vimos aqui que uma das principais causas é o orgulho, que gera o perfeccionismo, gera o excesso de cobrança, falta de atividade física, porque quando a gente fica ansioso, quando a gente está com medo, os animais correm ou fogem, mas nós ficamos parados. A única ginástica que a gente faz hoje é o botão do computador, o teclado do computador, o botão do controle remoto, tudo a gente não coloca a energia para fora. Então, por exemplo, na minha infância, a gente brincava de pega-pega, de corre-corre, de esconde-esconde, não é? Na rua com as crianças. Agora as crianças só brincam no videogame, com muitos e muitos estímulos que geram muita ansiedade e elas não têm como extravasar. Porque quando você se coloca em movimento, ali você alivia os níveis da adrenalina e faz bem para a saúde. O corpo produz endorfinas que vão nos trazer calma, bem-estar, alegria de viver. Então é importante a gente lembrar disso. Antes a gente tinha um perigo, fugia ou lutava. Agora a gente pensa no futuro que nem aconteceu, sofremos antecipadamente de ansiedade. Então é por isso que é tão importante viver o momento presente. Os nossos irmãos zen budistas, eles têm essa filosofia, não é? Da atenção plena, da vivência plena, de estar presente. Aprender, como nós vimos aqui, naquele encontro de Divaldo com as rosas, a valorizar cada instante, cada momento, para melhorar da nossa ansiedade. E meu psicólogo disse assim, Neno, você pensa muito. Olha, deixe para quando chegar na segunda-feira, que você tiver que resolver o problema, você vai receber inspiração para resolver. Não fique sofrendo de véspera. Jesus já nos ensinava.
Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia já basta a sua aflição. Não vos inquieteis com o que heis de comer ou de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa? E não é a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, com a vossa ansiedade, é capaz de aumentar a sua vida em uma hora, ou a sua estatura em um côvado? Olhai as aves dos céus. Elas não plantam, elas não ceifam, elas não montam em celeiros. E o nosso Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé? Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai vai vestir assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que são os seus filhos amados, homens de pouca fé. Qual pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra, ou o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas aos seus filhos. Jesus nos traz uma mensagem de consolo, de esperança, e muitas vezes aquilo que pedimos não é na verdade o que precisamos. Precisamos sim dos desafios aqui no mundo desse, que é um mundo especial, é como se fosse uma academia para a gente desenvolver então esses músculos para nos tornarmos um dia os anjos. Então abandonamos as regiões felizes no mundo espiritual, ficamos aqui com saudade, com depressão, tristes, com orgulho ferido, porque estamos sofrendo, estamos passando por dificuldade, enquanto estávamos antes num lugar melhor. Mas essa luta é nas quedas que o rio ganha forças. Assim? Então vamos adiantar. Outro problema é não saber dizer não, falta de limites, nós já falamos aqui, e Jesus já nos ensinou. Não é que nós devemos dizer assim, que o vosso dizer seja sim, sim. Não, não. Porque tudo que ultrapassar dali vem do mal. Então, às vezes, nós que trazemos sentimento de culpa, é o meu caso, eu trago sentimento de culpas de outras vidas. Me soube, inclusive, um grande problema de uma vida anterior. Não é uma moça que cometeu suicídio por minha causa. Ela que me estimulava a depressão, num processo de obsessão durante o sono, que a gente estuda no seminário sobre depressão. E depois ela foi acolhida, foi esclarecida, está muito bem, graças a Deus. Mas quando eu soube, eu fiquei arrasado de levar uma pessoa a cometer o suicídio, por causa das lesões afetivas que vamos estudar amanhã. Então, às vezes esse sentimento de culpa está tão incrustado na gente que a gente quer fazer muito pelos outros porque a gente não se perdoa, porque a gente não se ama. Então pessoas que são muito boazinhas, entre aspas, que não sabem dizer não, podemos estar trazendo sentimento de culpa de outras vidas. Ou aquele problema de autoestima também, como nós falamos. Necessidade de agradar a todos. Vaidade é, além de preocupação com a aparência pessoal, é a pessoa querer agradar a todos. E nem Jesus conseguiu, não é? Eu pensava, bom, pelo menos o nome Nazareno eu tenho, talvez eu consiga. A gente não pode nem se comparar com Jesus, né? A gente tem muito medo das críticas. Vamos aprender a perder o medo das críticas? Vamos? Quem aqui nunca recebeu uma crítica na vida? Por favor, levante a mão. Tem alguém aqui que nunca recebeu uma crítica na vida? Alguém? Ninguém? Nem você, Débora? Coitada da Débora também, não é? Presidente de centro, é missão mesmo, né? Mas só quem tem compromisso é que recebe os benefícios, né, do trabalho, é verdade. Então vejam, a gente precisa ter essa, e quanto maior a dificuldade, maior o mérito do trabalho também, maior a recompensa. Então vejam, não é, que a gente sofre muito com medo das críticas. E tem uma regra que dizem que é de Aristóteles, eu não sei se é verdade. São 3 regras bem simples. A primeira é, não diga nada, para que ninguém critique o que você falou. A segunda regra também é simples. Não faça nada, para que ninguém critique os seus atos. E a terceira regra também é fácil. Não seja nada, não seja ninguém, para que isso não provoque inveja nas pessoas. A primeira vez que eu contei isso numa palestra,
Tinha um rapaz logo aqui na primeira fila, assim, ele levantou o braço triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar a gente. Eu disse: mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Aliás, se não estiverem criticando, cuidado. Pode ser que a gente não esteja fazendo nada e nós temos que trabalhar. Então vejam que é importante, não é? Cuidar desse orgulho, que é fruto desse medo de não ser amado, de não ser rejeitado. Então a gente não sabe dizer não. Acumula muitas coisas e aí não conseguimos fazer tudo, sofremos e nos tornamos ansiosos. Então, humildade, fazer uma coisa de cada vez. Mas claro, vamos também trabalhar, não vamos esquecer disso, não é? Então, tratamento dos sintomas. Pessoal, os medicamentos são úteis, às vezes indispensáveis. Eles ajudam-nos a regular o sono, a gente precisa dormir bem, para recuperar a energia, para ficar melhor. Não é? Os ansiolíticos não são para dormir, eles são ansiolíticos, líticos é de quebrar a ansiedade, não é? Devem ser utilizados também. Evitar o estresse excessivo, melhorar o quadro psíquico também com a medicação, tudo isso ajuda. Preserva os relacionamentos familiares, a família. Quanta gente se separa, quantos casamentos desfeitos por causa de uma depressão, de um transtorno de ansiedade generalizada. E facilita a sintonia com os bons espíritos. Então, o remédio vai ajudar a combater os efeitos. A gente tem que combater as causas. Mas enquanto a gente não dá conta de trabalhar todas as causas, que é um processo lento, vamos aliviar os efeitos. Vamos relieve, não é? The symptoms, ok? Então, a gente ter essa consciência, não é? Combater as imperfeições morais, como nós vimos aqui, não é? O estudo, o conhecimento para fortalecer a fé, nos ajudar a combater o instinto de conservação, sobretudo o medo, fazer a reforma íntima, buscar o conhecimento que liberta, e também o autoconhecimento, não é? Que é o meio prático mais eficaz de nos melhorar nessa vida e resistir aos maus arrastamentos, como está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Isso aqui a gente já viu, né? Então, fortalecer a fé, conhecimento, autoconhecimento, a confiança na providência divina. E uma coisa que vai ajudar muito a gente é o desapego. Precisamos aprender o desapego. Os nossos irmãos budistas vão ensinar que as duas maiores causas de sofrimento do ser humano são o apego às coisas que são transitórias e também a ignorância, o desconhecimento das leis que regem o universo. Então o conhecimento liberta, mas o apego também nos aprisiona. Temos que nos apegar àquilo que é permanente e não aquilo, não é, que é passageiro. Então a gente deve buscar acumular tesouros nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não furta, a ferrugem não corrói e tudo mais vos será acrescentado. É buscar primeiro, tem que estar em primeiro lugar, não é só isso, mas buscar em primeiro lugar isto, né? Então vamos estudar um pouquinho sobre o desapego, que vai ser muito importante para nós, né? Vamos ver o resultado de Jesus, já vimos aqui, o desapego do resultado, no Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo, Krishna ensina ao discípulo Arjuna o desapego do resultado, a gente tem que fazer a nossa parte, mas o resultado não nos pertence. Então a Débora, não é, agendou as palestras. Se hoje não tivesse vindo ninguém, graças a Deus estamos com a casa cheia, mas qual o problema? A gente fez a nossa parte, estamos com a consciência tranquila, fizemos a divulgação, convidamos as pessoas, anunciamos lá, não é? Fizemos desapego do resultado. Isso é muito importante para nós. A gente sofre muito por conta do apego ao resultado. Quer que tenha sido um sucesso, que todas as pessoas gostem? Eventualmente vai ter pessoas que não vão gostar. Faz parte do nosso aprendizado. E vejo o desapego de Jesus, porque um dia eu estava me questionando, né? Eu morava em Brasília, morava de favor, morei 3 anos de favor na casa de alguém, não conseguia juntar dinheiro para dar entrada num apartamento em Brasília, os apartamentos lá são caros. Mas o Brasil agora está todo caro, né? E aí, um dia eu estava me questionando, meu carro velhinho, estava com um carro, já tinha 13 anos de idade, tinha goteira dentro do carro e tal. E eu pensando, mas eu já trabalhava no meu atual emprego. E aí eu pensando, meu Deus, assim, né? Que coisa difícil juntar dinheiro e tal. Fiquei me questionando. Aí o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, ele me ensinou o seguinte: meu filho, vejam que Jesus de Nazaré, o ser mais perfeito que pisou a terra, o Filho excelente do nosso Pai, não tinha nada disso que você está reclamando. Vamos ver aqui o desapego de Jesus? Vamos ver como Jesus exemplificou, não falou somente, viveu o desapego na sua mais absoluta
concepção. Não é? Então, por exemplo, Jesus tinha limites, já falamos. Ele desapegou de ter uma família, renunciou a ter um casamento, a um desafio evolutivo, não é? Tão maravilhoso para a gente evoluir e tal. Tem um presidente do Centro Espírita que disse assim: Nazareno, o espírito só evolui depois que casa. Mas como é que é isso, seu Monteiro? Que só depois que a gente casa que a gente aprende a ter paciência, renúncia, resignação, tem que perdoar e tal, e não sei o quê. Ah, seu Monteiro, então eu também quero evoluir, também quero casar. Não é? Demorou, que eu quase aos 40, né? Mas encalhei finalmente e tal. Não é? Então, Jesus renunciou a ter isso, até a alegria de ter uma esposa, de filhinhos, né? Que dão um sentido para a vida, não é? Como é que é maravilha? A melhor desobsessão que eu conheço é a reencarnação, o esquecimento do passado. É uma maravilha, que mais bom a gente ter filhinhos, etc. e tal, um lar para aprender. Os amigos, não é? Jesus, os seus melhores amigos o abandonam, todos o abandonam. Somente João, que era ainda um adolescente, permanece aos pés da cruz no momento mais importante da sua missão. E ele reaparece na Galileia para eles como se nada tivesse acontecido. Eis que vos deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. Então a paz de Jesus é aquela paz da luta, do desafio, do trabalho, porque é nesses desafios que a gente cresce. E quanto maiores os desafios, melhor, para a gente desenvolver ainda mais e deixar um legado, porque a cada um segundo as suas obras. É muito importante a disciplina também na serenidade. Se a gente tiver muita disciplina, a gente vai produzir muito mais. E várias vezes Jesus nos fala sobre isso. Está no Apocalipse, inclusive repetido, e até no último capítulo está dito que cada um será julgado conforme as suas obras. Então, se a gente tiver uma boa disciplina, que não é quartel-general, não é para transformar o Centro Espírita num quartel, não. Aqui é um lugar de amor, tudo, não é? Quando perguntaram a Chico Xavier, quando Chico Xavier encontra com Emmanuel, às margens do açude, em 1931, ele vai conversar com Emmanuel pela primeira vez e ele vai dizer, não é, Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, desde que os bons espíritos não me abandonem. Você não será desamparado. Mas para isso você precisa de trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. O pessoal esquece, é isso aqui que é o mais importante. Trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. E o senhor acha que eu tenho condições de cumprir isso? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. Quais são? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina, é claro. Mas vejo que o mais importante é trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. A disciplina é porque Chico já era todo amor. Emmanuel não revogou o mandamento maior de amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Mas pediu para ter disciplina, porque Chico já era todo amor. E se não tivesse muita disciplina, ele não daria conta de escrever 485 livros, é o número que alguns biógrafos nos informam, psicografados nas horas de folga. Nas horas de folga. Ele e o pai trabalhando com 15 crianças ao todo, eram 15 filhos, 9 do primeiro casamento e 6 do segundo. E este homem, enquanto balançava uma mão, com a mão um berço, com a outra ele psicografava. E nos deixou um legado de água pobre e produziu muito mais do que todos nós juntos. Então vejam como é o poder da disciplina. Mas quando perguntaram a Chico, qual é a matéria que Emmanuel é mais exigente? Aí ele disse, no trato com os semelhantes. Toda vez que Chico não era muito amoroso, muito generoso com as pessoas, Emmanuel já chamava a sua atenção. Então a disciplina de Chico era consigo, era aquela disciplina dos bons hábitos, de ter horário, de acordar cedo e tal, de trabalhar sempre que possível, se esforçar no bem. Essa é a disciplina saudável. E ele era extremamente sereno, você não vê Chico chegar correndo. Chico só andava calmo, tranquilo. Um dia, seus biógrafos contam, ele estava com os amigos numa casa e quando foi na hora de sair, tinha um cachorro dormindo na porta, junto à porta da saída. E eles vieram caminhando, o Chico parou. Se fosse a gente, já dava um chute fraterno assim no cachorrinho, né? Chico ficou esperando o cachorro acordar. E aí todo mundo ali constrangido, mas era o Chico, né? O Chico parou. Aí ficou lá. Depois de alguns minutos, o cachorro acordou e disse, vejam o que é serenidade. A gente dá conta de fazer isso?
Olha a confiança em Deus, a tranquilidade do Chico. Tinha hora para começar a trabalhar, mas não tinha hora para terminar. Então, essa consciência na providência divina que Jesus nos falou, dos lírios do campo, das aves dos céus, a gente ter essa confiança, essa paciência, esse cuidado, não andar tão alvoroçado como nós andamos. Agora tem que sair mais cedo. Ontem eu errei, eu devia ter me organizado, mas cheguei muito tarde lá no centro, as malas estavam bagunçadas, não é? Para organizar lá um pouquinho. Eu fiquei, graças a Deus, tia Fernanda, graças a Deus a Vera chegou lá também com o projetor, com tudo para ajudar. Então, assim, a gente acaba sofrendo mais por falta de disciplina. Se tivesse saído meia hora antes, lá a gente estava passeando, fazendo compras, né? E pior que a gente só pode olhar, não pode comprar para não dar excesso de bagagem. A gente só vai poder fazer compra na última cidade. Estava sendo uma tortura para mim e para a Fernanda. A gente passa, tem que ver as coisas bonitas, não pode comprar, não pode, não vai dar na bagagem, né? Vai pegar voo interno, pequeno e tal. A gente vai poder fazer algumas compras lá na última cidade, que vai ser em Lowell, né? A gente vai partir de Boston. Então, veja, a gente tem essa serenidade, não sai mais cedo, chega cedo, vem devagar no carro, tranquilo. A vida se torna muito mais leve, mais fácil quando a gente tem disciplina. Então a gente tem fazer esse sacrifício. Sacrifício não é uma coisa ruim, é um sagrado ofício, trabalho. Então é um trabalho sagrado. A gente ter bons hábitos, porque quem não tem bons hábitos tem maus hábitos. Então se a gente sai mais cedo, a gente se organiza, a gente acorda cedo, tudo funciona melhor. Não é aqueles 10, 15 minutos a mais que a gente coloca no despertador, não vão ser muito mais prejudiciais do que a gente acordar cedo, né? Então, Jesus anuncia ter amigos. A sua casa, qual era a casa de Jesus? O Espírito mais perfeito que desceu à terra? Ele dizia, as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E era feliz, era tranquilo, estava sempre sereno. A gente reclama porque não é uma casa, não tem um carro de luxo. Quem tem uma bicicleta quer uma moto, quem tem uma motocicleta já quer ter um carro. Quem já tem um carro velhinho quer um carro 0 km, ou importado, automático, etc. Nós nunca estamos satisfeitos. E como era o carro de Jesus? SP2, né? A única vez que ele pegou um animal foi um jumentinho para entrar na cidade considerada sagrada de Jerusalém, para cumprir as escrituras. Mas ele andava a pé nas estradas ensolaradas, um sol escaldante durante o dia e um frio de rachar durante a noite. E era feliz. E a gente se inquieta com tão poucas coisas, não é? Dinheiro. Jesus tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Algumas mulheres é que ajudavam, como Joana de Cusa, Susana, Maria de Magdala, que ajudavam com suas posses, está lá no Evangelho de Lucas, não é? Então ele não tinha dinheiro. Quando é instado a pagar o tributo, ele não vai descumprir a lei. Ele pagava seus impostos. Ele vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E vai pedir a Pedro, ele vai recorrer à providência divina. Ontem eu recorri, ontem eu estava tão estressado, tão aperreado, preocupado com o horário para chegar lá no Santo Joseph. O estacionamento, tinha que parar o carro no outro estacionamento e dizer, Senhor, me arruma uma vaga na frente do centro. Não gosto de pedir nada, mas hoje eu peço, por favor, me ajude. Parecia uma vaga na frente do Centro Espírita. Aqui na região do centro, imagine. Teve gente que ficou aqui 1 hora rodando aqui até arrumar uma vaga. Na hora que a gente chegou, tinha um senhor parado no carro saindo. Opa, beleza. Então, exige a providência divina, né? Agora também a gente tem que trabalhar para ter esse mérito, tem que ser uma coisa necessária. Não vamos pedir por qualquer motivo, não é? Realmente eu estava precisando. As roupas. Aí sim, ele pede a Simão que lance a rede, pescarás um peixe, dentro dele encontrarás uma dracma e com ela pagarás o tributo. Então ele se socorre da providência divina, mas paga o tributo, né? As roupas, como é que era a roupa de Jesus? Era roupa de grife? Ele comprava lá no Jersey Gardens, no Outlet, ou nos shoppings, no mall? Não é? Era com roupa simples, e a gente sofrendo por causa dessas bobagens. Porque a gente tem medo de não ser aceito, de não agradar, de falarem mal da gente, é que a gente precisa dos aplausos, porque temos carência interior, falta de auto-amor. Né? A glória do mundo, a gente quer ter a glória, que todo mundo goste da gente, da minha palestra, que todo mundo aplauda, que vem que cumprimentar depois, que compra o DVD. Não, meus amigos. Qual é a glória que Jesus teve? As cusparadas no rosto, os insultos, as chicotadas.
e vai receber como trono uma cruz e como coroa, uma coroa de espinhos que se acreditam envenenados, o cetro de cana infamante. E ele estava tranquilo e sereno, sabia que era necessário proceder assim. O tempo, a gente diz que não tem tempo. Jesus tinha tempo para todos, inclusive para as crianças dos outros, não para as crianças dos outros. Quando ele está caminhando, vem as criancinhas falar com ele. Pedro tenta afastá-las, ele vai dizer: Pedro, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque eu vos digo verdade, que é delas o reino dos céus, para aqueles que se assemelham a elas. Se não vos converterdes e se assemelhardes a esses pequeninos. E as crianças vivem o momento presente, elas têm muito menos ansiedade do que nós, porque elas vivem, elas curtem, elas estão brincando, elas não estão sofrendo, preocupadas com o dinheiro de amanhã, com o lanche, com a escola, com as notas, com as provas. Não, elas curtem o que elas estão fazendo agora, é atenção plena. Elas sabem viver atenção plena como a gente não sabe. Por isso que elas são tranquilas, a gente é ansioso. E ele vai abençoar as criancinhas. Tinha tempo para os filhos dos outros. E a gente mal tem tempo para os nossos filhos, não é? Ah, Nazaré, quero um túmulo bonito, quero uma lápide ostentando, não é, toda a minha importância. E qual foi o túmulo de Jesus? Emprestado por José de Arimateia. Não tinha lugar para sepultar o seu corpo. Ah, gente, e até a sua mãe, esse tesouro que Deus nos confia. Jesus, no alto da cruz, vai dizer a João: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Até a sua mãe, ele renuncia para a humanidade. Até a mãe. A vida, que é o primeiro de todos os bens, o bem mais importante, questão 880 de O Livro dos Espíritos. Jesus renuncia a sua vida com alegria, como o Cordeiro de Deus que vem para trazer a luz para a humanidade. Então vejam, né, a renúncia e o desapego de Jesus em tantas coisas, e a gente reclamando de tanta bobagem. E o tipo mais perfeito que o mundo já conheceu renunciou a tudo isso, como Francisco de Assis, como tantos outros, não é? O desapego afetivo, também a gente deixar os nossos entes queridos partirem. Nós sabemos que 3 em cada 4 deles ficam aqui na Terra, não vão de imediato para regiões espirituais superiores ou inferiores, nos ensina Emmanuel. Porque onde está teu tesouro, está aí o teu coração. E a gente fica ainda se apegando a eles. Eles têm que começar uma vida nova. A gente não precisa se desapegar deles. E a gente compreende isso muito bem na mensagem do Espiritismo, no Evangelho, na morte prematura de pessoas amadas. A gente tem essa consciência que ele precisa começar. A gente não tem que deixar a pessoa continuar. Ela sofre mais porque o espírito fora do corpo, ele é muito mais impressionável, dizem os Espíritos a nós em O Livro dos Espíritos. Então ele sofre mais com a saudade, com o nosso desespero. A gente não pode ficar revoltado, não. E Jesus já nos convida: deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Ou seja, deixe que os Espíritos vão cuidar de quem já desencarnou. Mas vem tu, segue-me hoje. Pede para a gente recomeçar, não é? A gente não ter essa preocupação. Uma doença longa vai nos ajudar a nos desapegar também, não é? Não vai dar tempo de ver tudo aqui que a gente está falando, isso aqui a gente vai falar um pouquinho. Também desapegar da razão, né? Meu chefe uma vez falou para mim: Nazareno, eu não vou mais discutir com vocês, não, você não. Eu não quero ter razão, não quero ter paz. Às vezes não é tão bom em casa. O nosso irmão Jacomelo, ele falou uma vez numa palestra, que assim: olha, o homem tem 2 idades: a idade da ignorância, quando ele é infeliz, quando ele acha que ele sempre tem razão, aí ele é infeliz. E tem a idade da felicidade, da razão, que é quando ele sabe que a sua mulher sempre tem razão. Aí ele é feliz, aí tudo dá certo, ele é feliz. Que maravilha, não é? Não é melhor ter paz do que razão? É melhor ter paz do que razão. Ele fica teimando com a pessoa. Cada um é diferente. Larguemos essa compulsão de querer controlar os outros. A gente quer que o nosso marido seja como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Quer que o nosso filho seja como Eurípides Barçanufo. Mas será que a gente já é uma Madre Teresa de Calcutá? Né? Não, então não, vamos aguentando aqui ali. Porque as moças, quando casam com a gente, os rapazes, elas assim, não. Quando eu casar com este cabra, lá no céu a gente chama cabra,
Eu vou colocar ele nos eixos, eu vou colocar ele na linha. Vai andar que nem um trem. Pode deixar, depois de casar eu vou botar ele nos eixos. É assim que ela fala. E para decepção das moças, nós, os maridos, nós não mudamos, nós só pioramos, né? Nós só pioramos. Mudar então muda. Nós, os rapazes, ao contrário, casamos com as moças, querendo que elas nunca mudem. E elas mudam. É uma coisa horrorosa, não fica ninguém satisfeito. Então a gente sofre muito com essa compulsão de querer controlar os outros. Nós estamos aqui para isso, estamos aqui para nos autoaperfeiçoar. Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos contribuir, mas fazer caridade sem salvacionismo, sem aquele desespero de resolver tudo. A gente não vai conseguir, cada um está na sua tarefa, no seu aprendizado. Vai ter entes queridos que vão desencarnar com alcoolismo, com problemas de drogas, com suicídio. Vão acontecer. Faz parte do aprendizado de cada um e ninguém está fora das mãos de Deus. A vaidade intelectual, como nós já falamos também um pouquinho, a timidez já comentei, não é? A supremacia religiosa, fundamentalismo, a gente vai ter que correr por causa da terapia de vidas passadas, não é? Do corpo também, não é? A gente tem esse desapego. Francisco de Assis, Divaldo nos conta que a sua mãe gostava muito de que ele falasse do irmão Sol, de Francisco de Assis. E ele, naquele local, na Mansão do Caminho, falava para ela, narrava como era o Monte Alverne, a região da Úmbria, não é o Monte Subásio e tal, e falava. E ela disse que ela ficava cansada de tanto ele falar como é que era a subida no monte e tal. Eu estive lá em Assis, era um lugar alto. Como é que aquele homem tinha tanta coragem, tanta força de vontade e tanta serenidade? Carregando pedra, subindo para construir igrejas abandonadas, como foi a adição, não só a de São Damião, mas muitas outras. Então vejam, e ela adorava. E um dia ele já estava cego, porque ele queria muito visitar os lugares chamados da Terra Santa, não é? Que ele amava tanto a Jesus que ele queria estar na Galileia, queria ir em Jerusalém, queria ir na Samaria, queria estar na Betânia, ele queria conhecer os lugares de Jesus. Estava na época da cruzada, ele consegue um salvo-conduto, mas ele adoece, ele pega uma doença contagiosa nos olhos, chamada tracoma. Não havia tratamento para a época. Poderia contaminar todo o corpo e ele poderia desencarnar. E o único tratamento era queimar os olhos com ferro em brasas, até quase as orelhas, o que deixava a pessoa cega. Ele vai ficar nos últimos 2 anos de vida cego por causa desse tratamento. E quando ele está na praça da cidade, diante de Dom Guido, o bispo e seu amigo, cercado pelos frades, ele vai submeter ao tratamento sem nenhuma reclamação. Quando tem aquele ferro em brasas a aproximar-se dos seus olhos, o que o tornaria cego, ele não reclama, ele não chora, ele não lamenta, ele não abjura o nome de Jesus. Ele vai dizer, Benevenuto fratello fogo, bem-vindo, irmão fogo. Por favor, seja gentil comigo. Eu sempre o tratei tão bem. E enquanto tem seus olhos apagados por aquele instrumento, Francisco canta as virtudes do irmão fogo, que nos aquece, que nos alumia, que é vigoroso, que é forte. Frei Leão, imaginando o sofrimento de Francisco, desmaia. E ele vai dizer, irmãos, por que fugis? Irmão fogo não me machucou. E se for necessário, eu peço que ele seja aplicado novamente. Olha que é um homem em perfeita comunhão com Cristo. E vivia cantando. Percebia ainda mais agora as claridades do mundo espiritual, o zumbido das irmãs abelhas. Recordava-se da beleza das flores e louvava como louvou com o cântico das criaturas ao nosso Pai Celestial. E vivia em paz. Um dia ele está capinando o seu jardim, apesar de não enxergar, ele continuava trabalhando. E catava as ervas daninhas, separando das outras plantas. E um dia Frei Leão, que era seu confessor, se aproxima e vai dizer, Pai Francisco, eu conheço um homem que tem um jumento. O jumento está velho, está doente, e ele coloca-o para trabalhar como se o jumentinho fosse saudável e fosse jovem. Me diga isso, Frei Leão. E ele esporeia o jumentinho, esporeia de sangrar. Quem é este homem, Frei Leão? Traga-o aqui para que eu admoeste. Sois vós, meu pai. O vosso corpo é o vosso jumentinho. Ele está cansado, está doente. E vós o colocais para trabalhar como se ele estivesse completamente saudável. Naquela hora ele abre os olhos grandes, cegos, e vai dizer,
perdoe-me, meu suave jumentinho. Não era por mal que assim eu procedia. E vai criar o cântico ao irmão jumento. Edivaldo contava para sua mãe, Ana, e ela se emocionava. Um dia, quando chegou o momento do seu retorno ao mundo espiritual, Edivaldo acompanha e ela desencarna lúcida. Quando ela sai do corpo, ela vê Joana de Ângeles e vai perguntar: a senhora que é Dona Joana? Não, Ana, sou apenas Joana, sua irmã. E está lá seu marido também, Francisco, está muito nervoso. E ela que é baixinha, toda mulher baixinha, é um perigo, né? Controla o marido. Ela vai dizer: que é isso, Chico? Não se recebe um ser amado assim. E aí, quando ela volta os olhos para o seu corpo, ela lembra-se de Francisco e se ajoelha e vai dizer: perdoe-me, meu suave jumentinho. E olhou para Edivaldo, que a percebia, e perguntou: Di, eu machuquei o jumentinho? Não, não, senhora. Oh, meu filho, perdoe-me por não ter sido uma mãe tão ignorante, não poder ter lhe ensinado mais coisas. Mamãe, a senhora me deu os 2 maiores tesouros que alguém pode receber: um corpo para viver e a confiança irrestrita em Deus nosso Pai. Ela se despede. Alguns dias depois, ele está na cidade de Castro, no Paraná, lá da nossa querida Vera. E ele está falando sobre a imortalidade da alma. Está fazendo uma palestra. No meio da palestra, ela aparece. Ela surge e ele então se emociona. Havia apenas 9 dias que ela havia desencarnado. Ele para a palestra e ela diz: fale, meu filho. Fale para eles que só existe vida e vida em abundância. E ele falou com mais inspiração e mais alegria depois de ter reencontrado sua mãezinha querida. Então a gente tem que ter essa consciência também de cuidar do corpo como se fôssemos viver para sempre ou 200 anos. E cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Frei Leão pergunta a Francisco: Pai Francisco, se vós soubesseis que irias desencarnar, não, que irias morrer amanhã, o que farias? Continuava capinando o meu jardim. É muita serenidade, não é? Se a gente soubesse que ia desencarnar daqui a 6 meses, já era um Deus nos acuda, não? E ele continuava capinando o seu jardim. É importante a gente ter isso, né? Você vai pegar um pouquinho da comida, das tentações. Isso aqui é uma coisa importante também. No Espiritismo tem tentações, vocês sabiam disso? Tem sim, está lá no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre o gozo dos bens terrestres. E pergunta aos espíritos por que Deus colocou o gozo nos bens terrestres. Não é tanta coisa gostosa, tanta coisa boa para a gente querer, para a gente comprar, etc, etc. E os espíritos respondem: para desenvolver, né, para que o homem cumpra melhor a sua missão e para experimentá-lo por meio das tentações. E aí Kardec pergunta: mas para que serve? Qual o objetivo das tentações? Desenvolver-vos a razão que deve preservar-vos dos excessos. Então, as tentações também servem para a gente desenvolver o discernimento, não é? A lucidez, o bom proceder. Então, tem essa disciplina também, não é? A gente aprende com os mestres orientais, do Seishonoye, aprender a gratidão, aprender as disciplinas que o yoga nos ensina, da austeridade, tudo. Como é importante, como a melhoria de saúde depois de estar praticando yoga, é muito bom, porque a gente tem que fazer uma atividade física para canalizar essa energia que está acumulada, não é? Os orientais dizem que tem os nadis, os meridianos, não é? Que circulam, não é? As energias do corpo, as energias ti, ki, e como é bom, como faz bem para a gente. Vamos ter um tai chi chuan, um yoga, uma dança, uma atividade física. É importante, nosso corpo precisa para combater também a ansiedade, não é? Então a gente vai desapegar um pouquinho da beleza, não é? Gente, não vai dar tempo de falar tanta coisa. Agora vamos falar sobre regressão a vidas passadas, não é? Sobre pânico, era só para falar sobre pânico também aqui, não? Não, né? Não estava na script. Era só ansiedade, não era? Era pânico também?
Mas a gente falou que o principal problema é aquela história do medo, do instinto de conservação, não é? Só falar rapidamente, então, a pessoa é o público-alvo de 18 a 35 anos, então depois dos 40 é muito raro ter pânico, tá? Então se você tem pânico e você está jovem, tá ótimo, então... A gente jura que vai morrer, mas não morre. Jamais ninguém desencarnou por ataque de pânico, tá certo? Fiquem bem tranquilos, ninguém nunca morreu. As crises são de cerca de 1 hora, mas elas passam. Então use a medicação, tem um remedinho na bolsa para o evento e vá tratar aquela questão. Muitos casos de síndrome do pânico, alguns pesquisadores, até alguns psicólogos, vão dizer que tem a ver também com influências espirituais, né? E a gente vai perceber que alguns traumas de vidas anteriores podem gerar os ataques de pânico de hoje. A gente vai ver isso agora, tá bom? Já falamos aqui, não é? Alguns tipos de uso de drogas também. Tem gente que fuma maconha uma vez, tem um surto de pânico, um ataque de pânico. Então é uma proteção até para nós, né? Para não usar essas drogas, não é? A sensibilidade mediúnica, vocês lembram do livro A Gênese, tem a informação de que no final dos tempos derramarei do Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, ia ficar mais comum. O que Kardec chamou de vulgarização da mediunidade. Está lá no livro A Gênese também, mostrando que nessa época de transição planetária, nós estaríamos mais sensíveis à influência dos espíritos, como se fosse também para nos ajudar a despertar. É um chamado. Então, muita gente com depressão hoje, muita gente com síndrome do pânico, com anorexia nervosa, muitas doenças, com transtorno de ansiedade generalizada, muitas vezes por conta de influências espirituais, porque estamos adentrando esse período da regeneração e a gente tem que despertar, tem que parar. Então, Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Com aquela doença, com aquele problema, a gente procura ajuda. Procura as igrejas, os templos espíritas, budistas, enfim, a gente se melhora, não é? E desperta para a nossa verdadeira realidade. Então, Kardec traz essa hipótese também no livro A Gênese, né? Sintomas da eclosão da mediunidade também podem trazer um pouquinho de medo, não é? Porque a gente já teve problemas no passado, já fomos perseguidos, torturados, incompreendidos, chamados de endemoniados, de loucos, não é? Presos por conta da mediunidade. Obsessão espiritual, já falamos, traumas desta vida também, e além de traumas de vidas passadas. Então vamos ver um pouquinho sobre terapia de vidas passadas, tá certo? O tratamento vai ser a medicação, psicoterapia, a reunião de desobsessão, que a gente pode e deve procurar ajuda no centro espírita, reforma íntima, lembrar que a palavra metanoia, que foi traduzida para arrependimento no grego, arrependei-vos, não é? É mudança de mente, metanoia, mudança de mente. Então é reforma íntima. O arrependimento que João Batista nos convidava, não é? Convida até hoje, é uma reforma íntima, tá certo? O estudo, o desapego, nós já falamos aqui também. Então vamos falar um pouquinho sobre terapia de vidas passadas à luz da doutrina espírita. Ela foi descoberta por acaso. Na década de 70, 2 pesquisadores, não é? O Maurice Netherton e a Edith Fiore, não é? Estudando em separado, fazendo regressão à vida intrauterina, porque hoje já sabe que alguns traumas são dessa época, da rejeição da mãe, etc., problemas de aborto, enfim, não é? Eles começaram a acessar conteúdos de vidas passadas e começaram a estudar o assunto, e hoje nós temos muitos livros, muitos pesquisadores no Brasil, a família Pérez, né, o Júlio Prieto Pérez, a sua mãe também, enfim, desenvolveram até um método. Desencarnou há poucos anos o Roger Wooger, lá da Inglaterra, um psicólogo junguiano que ministrava cursos de regressão. Eu fiz o primeiro módulo lá, à época, em Fortaleza, na época que eu fazia psicologia, eu não terminei psicologia, e a gente, um profissional da área de saúde, ele dava, e a gente foi estudar sobre esse assunto também. E a gente vai estudar esse assunto à luz da doutrina espírita, não é? Vamos ver aqui. Então, a vida uterina, então, muitos casos, não é? É importante, e ele estudou inclusive o bardo, que é como os orientais, os budistas chamam a região da erraticidade, o mundo espiritual também, não é? Nós sabemos da temporalidade da mente, então um pensamento, uma imaginação para o cérebro é tão real quanto um fato. Então, nas pesquisas com ressonância magnética, nós já sabemos disso. Então, as visualizações terapêuticas são muito boas, como a nossa ansiedade, a nossa preocupação é muito terrível também, muito ruim para nós. Não é? É como se estivesse acontecendo naquele instante para a gente. Não é? Nós tem que ter normalmente tem um evento, um trauma,
Né? Nós temos que fazer, tem métodos de indução para conduzir a pessoa àquele estado alterado de consciência. Pode sujar palavras-chave, não é? Por exemplo, na época lá, eu pedi para repetir uma frase que tivesse a ver com aquilo que a gente estava sentindo ou algum problema, e eu lembrei de uma reencarnação na Inglaterra, que eu desencarnei muito jovem, não é? Acho que furtando alguma coisa, algum animal de pouco valor, fui condenado sumariamente e preso naquele aparelho que decapitado. E aí eu experimentei toda aquela vivência novamente, foi terrível, não é? A gente sente afogando-se no próprio sangue. Minha mãe, que é a mesma desta vida, com depressão desde aquela época, ficou arrasada com a minha morte. Eu desencarnei com muita raiva, me sentindo injustiçado, porque era uma coisa boba, uma pessoa riquíssima, eu era um jovem, devia ter cerca de 18 anos, 16 anos. E minha mãe arrasada, e eu descobri por que eu fiz direito nessa vida. Por que eu adorava trabalhar no INSS, atendendo as pessoas pobres, ajudando na aposentadoria? Porque eu sentia chamado para ajudar os pobres e para ajudar quem estava sendo oprimido pela justiça. Né? Então, entendi por que eu tenho dificuldade extrema de usar gravata. Eu não suporto usar gravata. Não é? Tenho um problema muscular, que tem uma lesão na cervical. Eu tenho uma lesão aqui na cervical, uma hérnia. Tenho também uma hidrosseringomielia, resultado dessa desencarnação ou de outras, por suicídio também, não é? Me atirando de cabeça. Então, tem uma série de informações, não é, que a gente teve acesso por conta desse. Então, nesse estado ampliado da consciência, também pode-se utilizar a hipnose, não é? Para você estar nesse estado alterado, você pode lembrar, mas tem que ter um evento. Não é só pela imaginação, só se for médium. Não é? Ou um estado anímico, a pessoa pode ter acesso, mas em regra, nós não temos acesso ao passado. Agora os orientais vão dizer que existem os sanskaras. Sanskaras são cicatrizes na alma, são eventos tão fortes que ficam marcados no nosso corpo espiritual, no perispírito. E podem aflorar nesta vida, se não estão bem trabalhados. Então, é um conteúdo atual, na verdade, que nós estamos tratando. Então, Alberto Almeida, o expositor muito querido, médico e psicoterapeuta, ele vai dizer que a regressão não é uma panaceia, não é um remédio para curar todas as doenças. Ela só deve ser indicada nos casos muito específicos, porque ela tem indicações, tem contraindicações também. Não é? Então a gente vai estudar um pouquinho dela, não é? Então temos que saber como se fosse uma medicação, e tem limitações também. Então a gente só vai usar em alguns casos específicos, porque o esquecimento do passado é útil para a gente, é uma bênção para nós. A gente ia ficar arrasado com o sentimento de culpa se a gente soubesse o nosso passado. Ia ser muito prejudicial. Então Emmanuel vai dizer que nós jamais deveríamos fazer regressão a vidas passadas por mera curiosidade. Não devemos fazer por curiosidade. Puder diminuir um pouquinho, acho que vai ficar melhor. Então, é importante a gente saber disso, não é? Agora, se for por uma indicação terapêutica, com um profissional abalizado da área da saúde, um médium, um psiquiatra, um psicólogo, uma pessoa realmente com conhecimento, não é? É importante a gente saber, porque ela vai ter contraindicações. Vamos ver aqui, as indicações estão para fobias. Então, muitos casos de pânico estão ligados a fobias, traumas, não é? Algumas doenças psicossomáticas manifestam no corpo conteúdos do nosso psiquismo, distúrbios da emoção, dificuldades que não respondem ao tratamento convencional. Então, até no caso de depressão também, o Alberto me disse, Nazareno, depressão, se for bem indicado, pode ser útil, pode ser bom também. E tem contraindicações, por exemplo, a pessoa não deve estar com obsessão espiritual, não é? Se ela tiver transtornos psiquiátricos graves também, não deve fazer a regressão, porque ela já está regredida. Com a esquizofrenia, a pessoa já, uma hora ela é o soldado nazista da Segunda Guerra Mundial, outra hora ela é o João aqui na Terra. Então ela já está regredida, a gente não deve fazer com pacientes com esquizofrenia, pacientes sobre estresse profundo, com fadiga muito grande. Em crianças a gente evita, só se for em último caso. Eu não faço regressão, tá, pessoal? Eu sou funcionário público, eu tenho dedicação exclusiva para o trabalho, então estou só comentando do curso que eu fiz. Tá? Gestantes também, mas se fizer, a gente pode se dirigir ao espírito que está reencarnando e a mãe separadamente. O Alberto Almeida teve que fazer um caso assim, porque a senhora estava para ter um aborto com ataque de pânico, então ele separou bem para que o conteúdo dela não passasse para o bebê, não é? Pacientes terminais, estão muito fraquinhos também, a gente deve evitar, não é? Fazer em pacientes terminais, porque já está pertinho também até de lembrar depois, não é? Regredir por si só não é terapêutico. Só lembrar do passado, isso não é terapêutico, pelo contrário, pode ser muito pior.
A gente tem que fazer toda uma psicoterapia em cima daquele conteúdo, precisando ressignificar aquele conteúdo. A pessoa precisa se perdoar. E vocês sabem do que a gente vai lembrar? De traumas. Não vamos lembrar de coisas boas, não. Vamos lembrar de suicídios, de mortes violentas, de abandono no altar, de problemas com vícios, com agressões, com crimes. São lembrar das cicatrizes da alma. Então, a gente tem essa consciência, não é? Alberto Almeida, por exemplo, já atende vários casos de regressão mal feitas, inclusive em grupo. Né? Tem que saber realmente ser uma boa pessoa. Pode perturbar, pode ficar com aquele conteúdo em aberto, a pessoa pode ficar confusa e pode gerar também obsessões espirituais. Então, a gente precisa ter essa consciência que não é uma não é só... lembrei de vida passada, ficou curada da doença. Não. É um processo que tem que ser conduzido por uma pessoa séria, habilitada. Não é a terapia espírita, não deve ser feito nas casas espíritas, mas sim por profissionais da área de saúde, ok? Gente, claro, ajuda a comprovar a reencarnação? Ajuda, mas não é esse o objetivo da casa espírita, não é? Então, a gente tem que ter critérios severos, não é? A gente sabe que na reencarnação o espírito é mais senhor de si mesmo, então ele se mostra mais como ele é. Já falamos aqui de Emmanuel, nosso passado não é nada recomendável, meus amigos. É passado de guerra, de inquisição, é de cruzada, é de tortura, é de impiedade, é de crimes, vocês imaginarem. Então nós acessamos conteúdos atuais, mas que têm apenas a sua origem, a sua gênese no passado. E Bezerra de Menezes nos convida, quer saber como é que você era no outra encarnação? Observe as suas tendências de hoje. A gente normalmente era pior do que hoje, não é? Então, médiuns têm mais facilidade, nós usamos o Roger Hugo, hoje o psicodrama de Roberto Moreno, que ajuda muito a gente a entrar naquela sintonia. A gente precisa criar novos scripts, novos roteiros, não é mágica, precisa de esforço do paciente, novos propósitos, precisa de esforço, não é uma coisa automática, fácil não. Então nós sabemos até, às vezes na reunião mediúnica, a gente pode fazer uma regressão com aquele espírito que está com muita mágoa, né? Ele olha, mas olha o que você fez para ele na outra vida. Aí quando mostra num quadro mental, numa tela fluídica para o espírito, quantas vezes ele vai ficar constrangido. Às vezes a gente até quer promover a amnésia para que o próprio espírito não fique sofrendo no mundo espiritual. Tem que apagar aquele conteúdo às vezes, não é? Os espíritos fazem isso também para evitar o sofrimento, mas às vezes é necessário a gente fazer. Ela vai gerar efeito em outras pessoas. O paciente que faz a regressão, a mãe começa a chorar, a mãe tem uma coisa, mexe com conteúdos em outras pessoas que se relacionam com a gente. Não é? Bezerra de Menezes vai falar isso através de Edivaldo Franco. Tem a participação no mundo espiritual, né? Depende do profissional, se ele acredita ou não, mas sempre vai haver intercessões. Não é? Os espíritos também são levados para participar daquele processo. E tem um caso aqui breve para comentar para vocês. Rápido, é um caso de uma jovem que acreditava que era homossexual. Não é? A gente tem uma palestra só sobre sexualidade e homossexualidade, isso é um caso específico que a gente vai comentar rapidamente. Alberto Almeida faz a psicoterapia tradicional, não consegue descobrir o que acontecia, porque ela dizia, Alberto, olha, eu me relaciono com outras mulheres, mas eu não me sinto plena, não me sinto satisfeita. Eu tenho um verdadeiro asco dos homens, um nojo muito grande. Não confio nos homens, etc. E aí, quando ele vai fazer uma regressão, ela vai lembrar de uma vida anterior, ela morando na França, como uma camponesa, e que era muito dedicada à igreja da época. E ela costumava visitar a casa paroquial, e o sacerdote estava completamente apaixonado por ela. E ele tem um deslize, num dia que ela vai visitá-la, durante a noite, ele a violenta sexualmente, e ela fica tão constrangida, tão perturbada com o estupro, que às vezes a mulher nem sabe se foi estuprada ou não, tão grave que é a situação. E quando ela então chega em casa, não suportando a vergonha e não querendo desprestigiar a igreja, que ela tinha uma reverência muito grande, ela então vai cometer o suicídio. Toma veneno, desencarna, seu marido quando chega se desespera, aí a cidade fica dizendo que ela tinha um caso com o sacerdote e ele acaba a sua vida no alcoolismo na sarjeta. E vejo então o problema da maledicência também. E aí ela vai fazer aquela regra, e aí ela, como ela cometeu o suicídio, ela vai assistir a decomposição do corpo, que ainda estava muito ligada, muito materialista, não é? Ainda tinha muito fluido vital, ainda estava ligado ao corpo, e ela assiste a sua decomposição, sofre muito com o suicídio, que jamais vale a pena, ninguém está fora das mãos de Deus, mas é uma experiência, não é? Mas que agrava os nossos problemas, não resolve. E ela vai assistir e vai ficar com aquele asco muito grande. Então, hoje, toda vez que ela se aproximava de um homem nesta vida, ela lembrava não só do estupro, mas também do suicídio e todo o desconforto que aquilo lhe provocou.
E aí ela tinha nojo, se passava mal quando se tinha relacionamentos íntimos com alguns homens. Depois que faz o tratamento, com a ressignificação, com a psicoterapia, ela vai perceber que, na verdade, ela não era homossexual. Ela tinha apenas esse bloqueio, esse trauma que ela precisava trabalhar, certo? Então, vejam como temos muitos casos, não é, para resolver. Agora não vai dar tempo, mas amanhã à noite a gente tira o medo de ir para umbral. Né? Vocês têm medo de ir para umbral? Bom, quem tiver medo de ir para umbral, amanhã à noite eu prometo que a gente tira o tempo. A não ser que tenha mais tempo, Débora, eu não sei. São 1h30. Preciso de 5 minutos aqui para umbral, se você quiser. Tranquilo para vocês? Não tem nenhuma atividade agora, não? Tem certeza? Vocês têm medo de ir para umbral? Ela tem. Você não tem medo, não? Eu tenho, mas é bullying. Ou é porque vocês já estão conformados que vão? Às vezes é isso, já está conformado, não fica com tanto medo, né? Olha, pessoal, isso aqui é importante para a gente até combater, porque tem gente ansiosa com medo de ir para umbral, não é? Tem muita gente com ansiedade com medo de ir para umbral. E aí teve um palestrante lá em Fortaleza, ele é de Pernambuco, chama Frederico Menezes, e ele tirou o medo da gente de ir para umbral. Ele disse assim, pessoal, não tem medo de ir para umbral, não. E todo mundo ficou se perguntando por quê, né? E ele disse, é porque lá vai estar assim de gente conhecida. Você vai encontrar o pessoal de Newark todo lá. Até o pessoal do Centro Espírita. Débora, você aqui. Pois é, estamos aí. Precisa terminar? Não? Pode falar. Estamos aí, qual o problema? Né? E tal. Vera, você aqui também. Estamos aí, qual o problema? E aquela pessoa complicada. E aquela pessoa complicada vai dizer, você, eu tinha certeza que você vinha para cá, não é? Eu tinha certeza que você vinha para cá. Então, por que a gente vai ficar se lamentando, etc, né? Então, eu já falei para Fernanda, falei para minha esposa, Fernanda, quando eu desencarnar, coloque uma placa bem grande, escrito trabalhador. Que é para quando, né, um crachá bem grande, escrito trabalhador. Porque para quando eu chegar lá no umbral, o pessoal perguntar, Nazareno, mas você aqui, você que era um palestrante internar Sobral, né? Sobral é a cidade lá do Ceará, você aqui. Eu disse, mas estou aqui, mas é a trabalho. Vim aqui, mas foi a serviço. Aí vamos fazer palestra no umbral, vamos aplicar passe no umbral, vamos fazer culto do evangelho no umbral. Não é? Por que eu vou ficar lá me lamentando? Não, floresça onde for plantado, nos convida Divaldo Pereira Franco. Então a gente tem essa consciência que a gente deve fazer o bem em toda parte. Porque, na verdade, meus amigos, nós já estamos no umbral. Não é? O livro Céu e Inferno vai dizer que a Terra já é uma espécie de purgatório. Lugar de purificação. Porque purgar significa purificar. Purgatório não é uma coisa ruim. O Espiritismo não tem penas eternas, não tem inferno eterno, não é? Mas tem, então, lugares de purificação, então, que André Luiz chamou de umbral, no livro Nosso Lar, não é? Que lugares de melhoria para nós. E como Deus é a suprema inteligência do universo, Ele é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo, nem mais bondoso que o nosso Pai. Se Ele achar que a gente precisa ficar alguns dias nesse lugar de purificação, é para o nosso bem. Né? Tem que traduzir para o Tai, que ele não está entendendo nada ali. Tá. Então, Leira. Então, vejam que a gente tem que ter essa consciência. Nós já estamos não precisa ter medo, já estamos aqui. Aqui já é um mundo de purgação. Já é um umbral aqui. Então, o nosso orientador espiritual, Samuel Lucas, ele diz assim, Nazareno, umbral é como se fosse um spa do espírito. Vocês sabem o que é spa? Aquele lugar que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa, o povo acorda a gente bem cedinho. O senhor Nazareno está na hora de acordar. Bota ele para acordar, para malhar, para correr, fazer natação, hidroginástica, não sei o quê. Aquilo é muito bom, mas aumenta a fome. Quando chega na hora do almoço, o que é que tem no nosso prato? Só tem folha, né? Alface, rúcula, agrião, tomate, couve-flor, não é espinafre, aquelas coisas. É uma verdadeira floresta. Aí você fica naquele matagal procurando alguma coisa, encontra algo pequenino assim, pequenininho, é o jeito de ficar ruminando aquelas folhas, né? Você fica lá ruminando e tal. Aí pensa, não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa que tem no spa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa ótima, a gente emagrece, melhora a saúde, dorme melhor, melhora a autoestima, fica sarado, não é? A gente combate a depressão, é muito boa a atividade física para a depressão. A ansiedade combate também, combate o colesterol alto, a hipertensão, pressão alta, diabetes, tudo melhora com a atividade física. Aí ele diz, olha, Nazareno, umbral é como se o spa do espírito, onde a gente vai perder as gordurinhas do materialismo, do nosso apego doentio, do nosso ciúme, da nossa bobagem. A gente vai sair de lá muito melhor, meu filho. Lá a gente vai sair de lá muito mais purificado. Vamos chegar no mundo espiritual muito melhor. E eu perguntei, mas Samuel, não tem um jeito de não passar por esse tal de spa do espírito? Não, ele se tem.
É só fazer uma dieta aqui na Terra. Uma dieta? Uma dieta é utilizar o alimento das almas. Quem lembra qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. A Vera não vale que ela assistiu essa palestra. Não. É o amor, meus amigos. O amor é o alimento das almas e a caridade é a sua manifestação. Né? Jesus só pediu a caridade para separar os bodes das ovelhas, a salvação ele só pediu caridade. Tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, estava nu e tu me vestiste, era estrangeiro, era imigrante e tu me acolhestes. Né? Estava preso ou enfermo e tu foste me visitar. Jesus faz da caridade o único critério. Ele não pediu muita coisa, só pediu para fazer o bem. E a caridade também, nos ensina o Livro dos Espíritos, a questão 886, é benevolência para com todos. Isso é bom para todos, para bons e para os maus. É indulgência, é clemência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, inclusive o alto perdão também está lá incluído, né? É o perdão de todas as ofensas, não é só das ofensas dos outros. Então a caridade é muito mais fácil. A gente não precisa ficar se preocupar com a salvação, porque a salvação é fácil, basta a gente fazer o que Jesus nos pediu. Então a gente tem essa consciência, não é? E não é verdade que todo mundo vai para o umbral. Dona Laura, no livro Nosso Lar, a mãe do Lísias, do enfermeiro, ela vai dizer que quando ela desencarnou na Terra, viúva, muito pobre, ela vai direto para a colônia espiritual Nosso Lar. Não passou pelo umbral. Bezerra de Menezes, da mesma maneira. Não é? Irmão Jacó, no livro Voltei, Frederico Figner, ele também vai direto para regiões superiores, ele não passa pelo umbral. Não é verdade que todo mundo vai para lá, mas se a gente for lá vai ser a trabalho. Vamos lá para trabalhar. Porque diz o livro Nosso Lar, que quem trabalha nas regiões umbralinas tem direito ao bônus hora, a remuneração espiritual, em dobro. Olha que maravilha. O dobro. 100%. E tem direito a uma alimentação com mais sustância, mais forte. Eu acho que é nessa turma que eu quero trabalhar. Não é? Umbral tá, né? E veja, um dia Chico Xavier estava com as suas amigas e disse assim: minhas irmãs, quando eu desencarnar eu quero ir para o céu. E elas, né, disseram: Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente. Não se esqueça de nós, não, por favor, quando você for para o céu, lembre-se de nós. Ele sorriu e disse: acho que vocês não estão me entendendo. O céu que eu me refiro é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir para o umbral, trabalhar como médium, ajudando meus irmãos necessitados. Olha como é que são os bons espíritos. Querendo ir para lá e nós com medo de ir para lá. No umbral está assim de mães, meus amigos, cuidando de seus filhinhos que não percebem suas mãezinhas. Lá está assim de mentores. O ministro Clarence, o ministro de Nosso Lar, frequenta e trabalha no umbral. Ele é quem resgata André Luiz. Está assim de gente boa. A gente é que não percebe, como não percebemos aqui pelo nosso padrão vibratório. Os bons espíritos sempre dispostos a nos ajudar. Então não tenhamos medo de ir para o umbral, não é verdade? Então, meus amigos, como essa doutrina nos ensina, vejam aqui a calma e a alegria de Francisco de Assis e Clara, não é? Com o desapego, com a confiança, com a fé, com a esperança que Jesus nos ensina. Olha aqui a alegria de Chico Xavier, de Peixotinho. Eram como se fossem duas crianças, adoravam contar piadas singelas, não é? Coisas engraçadas, não é? Viviam brincando e tranquilos, apesar de dar disciplina, com amorosidade, com alegria, não é? Vejam a coragem, a alegria, a resignação de Jerônimo Mendonça. Não vai dar tempo da gente falar dele, mas aí a gente convida vocês para assistirem depois essa palestra, né? Tem lá no seminário sobre depressão e alegria de ver, porque não está escrito: vós sois deuses. E Jesus nos lembra do Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele vai acrescentar: podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus.